Olá pessoal, o tema de hoje é muito interessante. Você já se deparou com a frase tudo tem um preço? Você acredita que na vida tudo tem um preço? E se você não faz escolhas? Que preço que você vai pagar por isso? Será que tem? Será que é 100% de certeza que tudo tem um preço? Como é que isso funciona? Como é que isso se aplica? Eu vou tentar explicar um pouco mais sobre isso hoje. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like aqui embaixo, comenta aqui pra mim que temas que você gostaria de ver no canal, se inscreve nesse canal, coloca o sininho, aperta o sininho aqui embaixo para as notificações. Toda vez que sair um vídeo novo, você vai ficar sabendo. Então, vamos pro tema de hoje? Vem comigo! Então, pessoal, na história de hoje eu quero trazer a história de um homem que estava no deserto durante muitos e muitos dias, com aquele sol escaldante, ele já estava totalmente desidratado e com muita sede. E aí ele avista de longe uma cabana, e quando ele avista essa cabana, ele começa a se arrastar para ir até essa cabana. E chegando perto dessa cabana, ele se senta ali ao lado, bem naquela sombra, e toma um pouco de fôlego, um pouco de ar, se refrescando diante daquela sombra. Quando ele avista um poço, né, uma espécie de bomba de água. E aí ele fala, meu, eu posso matar minha sede ali. Então ele começa a andar devagar até essa bomba de água, e ele começa a tentar fazer aquilo funcionar. E ele percebe que não acontece nada, não há nenhuma movimentação, nenhuma gota de água. Quando de repente ele presta mais atenção, ele olha ali ao redor daquela bomba e ele vê uma garrafa de água e um bilhete dizendo assim: para você fazer essa bomba funcionar, você precisa despejar toda essa água dentro da bomba, se você quiser que ela funcione. E aí ele vê aquela garrafa de água e ele morrendo de sede, ele fala, meu, eu posso matar minha sede com essa garrafa de água, pra que eu vou esperar o poço? Eu não sei nem se isso tá certo, eu não sei se isso nem vai funcionar. E ele leu a mensagem, ele falou assim, não, eu preciso testar. Porque se essa bomba funcionar, vai ser muito melhor do que essa água, porque eu preciso continuar o trajeto. E aí, avaliando toda a situação, ele resolve despejar toda a garrafa de água no poço. E aí ele resolve ver se vai funcionar a bomba. Na primeira tentativa, ele tentou, saiu um pouco de água ali, meio suja, meio imprópria para o consumo. E aí ele insistiu e continuou mais um pouco. E aí começou a sair, jorrar água daquela bomba de forma limpa e contínua, bem abundante, né? E aí ele saciou a sua sede. E aí ele lembrou, nossa, se alguém passar por aqui, eu preciso avisar, né? Então ele pegou a garrafa de água, ele encheu de água e ele deixou um novo bilhete. Ele deixou um novo bilhete falando assim, olha, se você precisar de água, você tem que despejar, confie, despeje toda a água no poço que ela te devolverá com água abundante e limpa. E deixou aquele bilhete ali para a próxima pessoa. Essa historinha, ela ilustra diversos aprendizados, mas a gente vai se atentar ao tema de hoje, focar no tema de hoje, que é o preço, se tudo tem um preço ou não e como esse preço funciona, tá? Percebe que o homem pagou um preço grande por despejar toda a água na bomba, né? E que preço foi esse? Pensa, ele tava morrendo de sede, ele tinha uma garrafa de água pronta, um desejo imediato ali na frente dele para saciar aquela sede que ele tinha. E ele não tinha certeza que se ele despejasse a água no poço, ele iria ter água de volta. Ele não tinha nenhuma certeza sobre isso, somente um bilhete bem mal explicado. E ele não sabia nem quem escreveu, se podia ser um tipo de pegadinha ou algo do tipo. E ele resolveu tomar a decisão de confiar naquele bilhete, despejar a água ali e ele acabou recebendo aquilo tudo de volta. E se ele não recebesse, né? Qual o preço que ele pagaria por isso? O que eu quero que vocês percebam aqui é que ele recebeu a água em abundância, mas ele poderia receber uma água suja, ele poderia receber uma água completamente quente, ele poderia receber só aquela água suja que tá ali, né? Em todas as situações do nosso dia a dia, nós nos pegamos em situações e momentos assim como esse homem do deserto, onde se depara com situações que nós não sabemos qual caminho escolher, né? Qual preço pagar, porque as duas situações parecem boas, né? Mas a gente não sabe qual que é a melhor, em qual eu confiar mais, qual que vai ser o melhor caminho para mim, né? Isso acontece muito. E aí
gente não consegue decidir qual preço a gente quer pagar. Existe um conceito que eu quero trazer aqui para vocês hoje, que é um conceito muito usado economicamente, que é o custo de oportunidade. O que isso significa? Custo de oportunidade é o resultado de uma decisão, que resulta de uma decisão. Então, para mim explicar melhor para vocês, você tem duas ou mais opções, né? E você é obrigado a abrir mão de uma oportunidade, de uma escolha, em prol da outra, em troca da outra. Isso acontece desde as decisões mais simples, como o que eu vou comer no jantar, pizza ou lasanha, até decisões mais complexas na vida, né? E a angústia geralmente a angústia tá aí. Porque se eu tenho duas coisas muito boas e claras e óbvias, a angústia vai gerar justamente disso. Eu não quero abrir mão de uma para ter outra, eu quero as duas, né? E eu quero ter a certeza das duas. Porque quando você tem uma coisa ruim e uma coisa boa, o que acontece? Essa é ruim, então você descarta e você fica com a boa. Mas a angústia vem literalmente de quando você tem duas escolhas que aparentemente são boas para você. E aí que começa o problema, e aí que eu trago o conceito de oportunidade e custo de oportunidade. Existem algumas coisas, alguns tipos de custo de oportunidade que eu quero trazer para vocês entenderem como isso funciona, saindo da esfera só da econômica, mas trazendo para nossa vida, tá? Existe primeiro o custo de oportunidade, que conseguimos mensurar antes de tomar uma decisão. Então, antes da gente tomar uma decisão, a gente consegue avaliar as duas situações que nós temos, as duas opções, as duas oportunidades que nós temos na mão. Nós conseguimos visualizar mais claramente qual é a decisão que a gente quer tomar, avaliando os prós e os contras, os benefícios e os malefícios de cada uma das opções. Então, até aí tá tudo bem. Você tem a opção A, você tem a opção B, você faz uma lista do que é bom, do que é ruim na A, do que é bom, do que é ruim na B, e assim você consegue escolher de forma mais clara e mais consciente. Até aí não é tanto problema. O problema maior é quando a gente entra no custo de oportunidade que fica escondido. Nesse caso, a nossa decisão vai ter que ser muito mais intuitiva e é onde entra o nosso lado espiritual. Por quê? Porque a intuição vem muito do nosso coração, do nosso sentir, né? E quando você não respeita esse sentir, você acaba levando para a cabeça, né, para o racional, tentando processar uma informação do mesmo jeito que você fez lá naquele outro que eu falei, do A e do B, e você coloca os prós e os contras, e você tenta fazer isso com algo que não necessariamente está tão claro, está escondido. E aí o seu racional vai sempre entrar num padrão inconsciente que já está armazenado no seu cérebro, ou que as pessoas, a sociedade acha que é bom, sem entender aquilo que tem dentro de você, né? Aquilo que seu coração já tá te informando, olha, você tem que fazer isso, é o melhor para você. Talvez não vai ser o mais fácil, o caminho mais fácil, mas talvez seja o que você precisa. E às vezes a gente ignora essa intuição, isso que vem do espírito, da alma, que vem do nosso mais íntimo, do nosso ser. E aí o que acontece? Nesse custo de oportunidade escondido, por exemplo, você não sabe claramente qual decisão tomar, porque tem algumas variáveis ali que você desconhece, né? Que você não consegue ver, ou que você desconhece, ou que não tá tão perceptível. Por exemplo, uma situação. Vamos colocar uma situação mais assim, esdrúxula, do tipo, você vai comprar um carro e aí você tá entre um carro esportivo e um carro luxuoso, né? Então, quando você vai avaliar o carro esportivo ele corre mais, ele proporciona mais adrenalina, mas aí você tem que ir mais a fundo, então você tem que entender os custos de oportunidade daquele carro. Então, tem o preço que nós conhecemos, né? Então, quando a gente fala de tudo tem um preço, a gente tem que avaliar o preço daquilo, não só de valor que eu tô falando de preço, de custo de oportunidade. Quando a gente olha pro preço que nós conhecemos, se a gente for pegar o carro esportivo em si, geralmente os assentos do carro esportivo são menores, não tem tanto porta-mala, ou às vezes nem tem um porta-mala, né? Muito pequeno. Por quê? Porque ele foi feito para velocidade, ele foi feito para correr. Ele foi feito para ter, no máximo, um motorista e um passageiro. Às vezes não tem muito espaço para acomodar pessoas atrás, se sentirem mais confortáveis.
a gente vai acabar abrindo mão desse conforto que às vezes um carro luxuoso vai trazer. Então, se você tem crianças, talvez não seja o carro mais ideal para colocar as crianças, pelo fato da segurança, como pelo fato do conforto, da bagagem, de todos os passageiros que vão estar ali. Então, quando você avalia, esses são os custos que você consegue perceber do carro esportivo, né? Já quando a gente fala de um preço desconhecido, são aqueles pontos bem pequenos que talvez nós não enxergamos ou que a gente só vai entender com o decorrer do caminho, né? Então, por exemplo, a gente estava super feliz, animado para comprar um carro esportivo e a gente avaliou tudo isso, não é isso mesmo que eu quero de um carro esportivo, eu quero um carro que corra, que me traga adrenalina, liberdade, um banco mais projetado para essa velocidade, não tanto o conforto, mas a sensação mesmo do carro. Só que aí, quando a gente compra esse carro esportivo, a gente vai se dar conta o quanto a mais de combustível que ele vai gastar, porque já que ele corre, ele acaba gastando mais gasolina, então ele vai gastar muito mais de gasolina. Ele não vai me dar o conforto, o luxo, então às vezes quando você vai em longas viagens, talvez não seja o banco mais confortável. Quando, por exemplo, você vai trocar o freio de um carro desse, ele pode custar 2 vezes mais do que um carro luxuoso, porque ele é um carro esportivo, ele precisa ter um freio muito bom, porque se ele corre, ele também precisa frear na mesma proporção. Então, às vezes você vai precisar colocar uma mala e você vai se dar conta que não tem espaço suficiente para colocar malas, né? O porta-malas não é tão bom. Ele não é o melhor carro, não é um sonho de estrada, né? Um conforto, onde a gente pode carregar tudo. Às vezes a gente quer colocar uma geladeira com água, com algum alimento, e aí não vai caber nesse carro esportivo, porque ele não foi feito para isso. E principalmente, né, a economia de combustível, que a gente só vai perceber de fato quanto ele gasta ou quanto ele não gasta quando a gente adquire o carro e começa a usar, né? Então esse é um exemplo bem básico que eu vou trazer, só para ilustrar claramente o que é esse custo de oportunidade que a gente vai pagar quando a gente escolhe uma opção em vez da outra. Aí você vai falar assim pra mim, Jéssica, eu entendi esse exemplo que você tá dando, mas o que isso tem a ver com a minha vida, com as minhas escolhas pessoais no meu dia a dia? Acontece aqui, gente, que qualquer decisão que você for tomar na vida vai ter um custo, né? Você vai estar assumindo alguma coisa. Tem o custo de oportunidade que você vai se dar conta e tem outros custos de oportunidade que você só vai se dar conta a partir do decorrer da escolha. Não tem como você saber antes, ou por mais que você estude, pesquise, algumas coisas é só vivenciando, é só tendo, é só percebendo, é só presenciando aquilo mesmo, né? Então, o que eu quero deixar mais claro aqui para vocês, que para vocês se darem conta, para ter escolhas mais conscientes, alcançar algo que nós desejamos tem um preço, tá? Mudar de hábito também tem um preço. Não mudar de hábito tem um preço. Para você ter um relacionamento mais saudável, dá trabalho, tem um preço, né? Mas você ficar vivendo nesse relacionamento que você tá, sem fazer o movimento, também tem um preço. Para você construir um relacionamento melhor no seu trabalho, com o seu chefe, também tem um preço, né? Se nós ficarmos parados e resolvemos não fazer nada, não mudar nada, também tem um preço. E o que eu quero trazer aqui é que não importa o que você vai fazer na vida. Todos nós pagamos um preço pelas nossas escolhas, não importa a decisão que você tome, né? A única coisa que eu quero que vocês tenham consciência é que você tem que estar presente no momento da escolha. Por quê? Algumas pessoas vão sentir necessidade de mudança, porque elas odeiam rotina, elas querem sempre estar mudando, elas sempre querem alguma novidade na vida delas. Então elas vão acabar, essas pessoas que vivem em busca do novo, da novidade, da necessidade de mudança, elas vão acabar abrindo mão da segurança, do conforto, muitas vezes até da família, né? Por quê? Porque se você tem uma vida que você precisa sempre mudar, sempre crescer, sempre se aprimorar, sempre buscando esse novo, você vai acabar não tendo a segurança, o conforto, a rotina, né? De outro lado, se você é uma pessoa que você prefere a rotina, você sempre vai ter um planejamento diário, você vai saber que horas que você vai acordar, quantas horas você trabalha, quantas horas você dorme, o que você vai comer durante a semana. Isso também você vai estar abrindo mão de outras coisas.
Você tá abrindo mão, às vezes, de novidade todo dia. Você vai estar abrindo mão, às vezes, de mudar de emprego, de testar novas coisas no seu dia, inverter alguns padrões. A sensação, às vezes, de adrenalina, né? Que a mudança causa da adrenalina. Então, tudo que você escolher, existe um preço. Nenhum dos dois aqui, gente, tá certo ou errado. Cada pessoa é única, cada situação é de um jeito, né? Cada um tem que saber de si. O que eu quero que vocês percebam aqui é o que faz o seu coração vibrar, né? Porque aí você consegue fazer escolhas mais conscientes, se você é uma pessoa da rotina, se você é uma pessoa da mudança. E aí você vai se percebendo dentro de tudo isso para saber o que você tá, principalmente o que você tá escolhendo, o que você tá deixando de ter quando você tem aquela escolha, né? O que você tá deixando de manter na sua vida por escolher aquilo. O que você vai perder quando você escolhe alguma coisa? Porque toda vez que você escolhe algo, você vai acabar perdendo outra. E o que é esse perder? Porque todo mundo avalia, se eu fizer isso, eu vou ganhar isso, 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 isso. Mas o que você vai perder? Se você começar um projeto novo, talvez você perca tempo. E às vezes o tempo é valioso para você. Então, às vezes você tem que repensar, será que eu quero mesmo esse projeto? Porque o tempo é mais valioso do que um projeto novo, né? Ou às vezes ao contrário. Então, você se percebendo, você consegue fazer escolhas mais conscientes. Porque muitas pessoas atualmente, elas sempre querem aquilo que elas não têm. E aí começa um grande problema, que eu mais me deparo, que é... Eu vou dar um exemplo para vocês, que acontece muito, dos atendimentos e das pessoas que eu encontro. Pessoas que são solteiras e querem ser casadas, querem ter alguém para dividir um vinho, dividir um cobertor, cozinhar junto, jogar conversa fora, viajar, quando chega do trabalho ter um conforto depois de um dia estressante ou ruim, né? E as pessoas que são casadas que querem ter uma vida de solteiro, querem liberdade, não querem dar satisfação, querem ir pra balada, querem festejar com os amigos, querem pessoas diferentes todos os dias, né? E aí, também tem um exemplo de pessoas com mais recursos financeiros. Pessoas com mais recursos financeiros queriam ter uma vida mais simples, uma vida menos complicada, uma casa menor, o suficiente sem muita manutenção, e pessoas com menos recursos financeiros acham que vão alcançar a felicidade quando tiver uma casa enorme, quando tiver muito dinheiro, quando tiverem uma mansão, né? E todas essas pessoas não enxergam o que é custo de oportunidade. Por isso que eu trouxe esse conceito aqui para vocês, né? Porque quando você entende o que é custo de oportunidade, o que você está abrindo mão quando você escolhe algo e o preço que vai ter por aquela escolha, você consegue fazer a escolha um pouco mais consciente. Todas essas pessoas não percebem que a situação, a circunstância tem um lado positivo e um lado negativo, né? A pessoa não consegue enxergar isso. Então, elas querem ter a vida que o outro tem. Ou elas querem ter a vida que elas têm com o prazer do outro, né? E então, é aquele exemplo que eu dei. Ou você tem uma vida mais simples, uma vida de solteiro, e você quer ter a vida de casado, sem entender o que a vida de casado traz. Ou você é casado e quer ter a vida de solteiro, sem entender o que a vida de solteiro traz. Ou você vai deixar de ter, né? Então, quando você entende tudo isso, fica muito mais fácil. Por quê? Às vezes, o conflito maior é a pessoa tá casada e aí ela começa a querer ter uma vida de solteiro. Quer ter a vida do outro, do amigo solteiro, da amiga solteira. Sem entender como que é a vida daquela pessoa de fato. Será que é só aquilo que ela mostra? O custo de oportunidade visível é o que ela está mostrando. Mas o que está por trás que ela não diz, que ela não mostra, que ela não fala, né? Esse custo de oportunidade é desconhecido. Só quando você passar por aquilo, quando você estiver naquela situação que você vai entender. E aí pode ser tarde demais. Então, a gente tem que saber exatamente como funciona o lado positivo e negativo para a gente conseguir enxergar o máximo possível dessas condições para a gente conseguir lidar e escolher melhor. Por exemplo, vou entrar de novo naquela questão do relacionamento, que eu acho que é o que mais pega para a maioria das pessoas. A pessoa, ela é casada, mas ela quer chegar em casa a hora que ela quiser, quer ter alguém esperando com uma comida fresquinha, mas ela não quer dar satisfação
né? Não quer dar satisfação do que fez, do que deixou de fazer. Ela quer chegar em casa e a pessoa do lado dela tá com um sorriso no rosto, esperando ela de braços abertos, sendo que ela se atrasou sei lá quantas horas, né? Sendo que ela falou que ia chegar no horário e não chegou. E não queria dar satisfação que tava no happy hour com os amigos. Então ela quer ter as duas vidas, né, juntas e paralelas, e isso vai gerando conflito para muita gente, né? Ela não enxerga as dificuldades que vêm também, às vezes, pela falta de recursos financeiros, já que a realidade dela não permite que ela enxergue. No caso que eu dei para vocês anteriormente, sobre as pessoas que querem condições de vidas financeiras diferentes, né? Por exemplo, eu quero uma mansão gigantesca, mas eu não penso que com uma mansão gigantesca eu posso ter um jardim gigantesco, que eu vou ter que pagar alguém para cortar a grama, ou eu mesmo vou ter que cortar a grama, e quanto tempo eu vou demorar para cortar essa grama, né? Aí eu tenho uma piscina, ai lindo, uma piscina é ótimo. Quantas vezes eu vou usar essa piscina e quantas vezes eu vou ter que limpar, fazer manutenção da piscina, mexer na bomba se alguma coisa quebrar? A pessoa ela não vê todas essas coisas. Ai, mas a piscina tá gelada, então tem que esquentar. Então eu vou usar mais eletricidade para conseguir esquentar a piscina. E aí a conta de luz vai aumentar. As pessoas às vezes não se dão conta de todas essas coisas, não pensam nos custos de oportunidade, né? Esse exemplo que eu dei é exemplo de país desenvolvido, né? De problemas de primeiro mundo, mas as pessoas vivem essa ilusão, então é bom a gente quebrar um pouco essa ilusão para as pessoas enxergarem como é que isso acontece. É claro que pessoas que colocam toda a sua energia em conseguir uma situação financeira mais abundante, sem enxergar o que isso vai proporcionar para elas, os problemas que vão vir, né? Um momento ou outro esses problemas vão surgir, fazendo com que ela esqueça a vida leve, com menos problemas que ela tinha. Então, se você quer ser um grande empresário, por exemplo, o que vai vir com essa escolha que você está tendo de ser um grande empresário? Muitos funcionários, muitas folhas de pagamento, administração, lidar com várias pessoas, com crise financeira externa, com crises internas da própria empresa, com fornecedor, com um monte de coisa, né? Então, as pessoas pensam só naquilo que elas querem, sem ampliar a visão, e isso é o maior dos problemas que tem. Então, lembra, eu não tô aqui em nenhum momento julgando a decisão de ninguém, cada um tem que saber de si. Eu só tô mostrando para você e pra gente abrir a nossa percepção que as nossas escolhas influenciam no nosso bem-estar e na nossa felicidade. Perceba o quanto você não está vivendo a vida que você tem e está querendo uma outra vida, mas o que vai vir com essa vida que você está optando, que você está escolhendo, né? Ou você vai querer ir para essa vida, mas você quer aquilo, continuar amarrado só naquilo que te traz conforto aqui embaixo, tentando puxar, viver duas vidas completamente diferentes, não vai durar muito, não vai dar muito certo. Em algum momento vai dar algum problema, né? Então nós precisamos aceitar o preço das nossas decisões. Se você decidiu, paga o preço pelo que você decidiu. Se você decidiu ser solteiro, vai seguir a vida de solteiro, vai viver a sua vida de solteiro, ame a sua vida de solteiro, curte essa liberdade que você tanto quis. Se você tá casado, curta o seu casamento, curta a sua família, aprecie, né? Se envolva. Não dá pra ficar querendo duas coisas. Se você tá vivendo uma vida mais simples, aprecie o quão simples é a sua vida, o quão fácil é de lidar, o quanto menos preocupações você tem. Se você tá numa mansão, aprecie que você tem aquelas coisas e saiba que todos os preços que você paga para ter aquilo, existe um porquê, te traz um conforto, né? Porque senão, toda vez que a gente atinge alguma coisa, a gente quer a outra coisa. E a gente vai ficar nessa insatisfação constante. E aí vai ficar numa confusão que não sabe qual o preço que é pagar, né? Na verdade, não aprecia o preço que já tem das coisas que já tem, né? E quando a gente não entende, não aceita a realidade, nós acabamos sendo muito ingratos pelo que a gente tem. Porque a gente não aceita a realidade, a gente quer do jeito que a gente quer. Então a gente quer fazer uma sopa, uma lambança, né? Uma lambança total de, eu quero um pouquinho do que é a vida de solteiro, mas eu quero um pouquinho do que é a vida de casado. Aí a pessoa que tá com você fica muito frustrada, porque você tá querendo viver dois mundos. Eu quero ser rico, então eu vou comprar um carro luxuoso e vou pagar em não sei quantos anos,
Só que a hora de pôr gasolina, eu não tenho dinheiro de pôr gasolina. Então eu fico estacionado com o carro e não ando com o carro. Acreditem, tem muita gente assim. Eu tenho... O que mais exemplo que a gente pode dar? Tem gente que tem sei lá... Ai, já vi muito. Ai, tô lembrando aqui um agora. Pessoas que têm um carro luxuoso, que querem o conforto, mas abre os vidros e deixa o vento bater porque não pode ligar o ar-condicionado porque vai gastar mais gasolina, vai gastar mais combustível, né? Então, se você fez aquela escolha, faça a escolha completa e aceite o que vem junto com a escolha, né? Não dá pra ficar oscilando porque senão não faz sentido nenhum, né? A gente tem que perceber os lados positivos e negativos das nossas escolhas pra gente ter escolhas mais conscientes, né? Nada de errado com isso. Quem quer buscar coisas ruins e negativas, eu acho que ninguém, né? Então, eu tô trazendo tudo isso pra gente ir ampliando as percepções. Mas, não entendendo esse processo, se você não entendeu esse processo, se você antes ou alguém que você conhece não entende esse processo e continua fazendo escolhas sem pensar no custo de oportunidade, que tudo tem um preço, vai começando a gerar uma expectativa muito grande naquela pessoa, porque quando ela chegar, ela vai ver que não é nada disso que ela queria. Ou vai ver que, nossa, não tinha pensado nisso, não tinha pensado naquilo, e aí as consequências vão vindo, e aí vai gerando um monte de problema, né? Um monte de decepção desnecessária, né? Porque aí a pessoa casou, não sabia o que era o casamento. Aí vem, Jéssica, é isso que tá acontecendo. Eu falo, mas assim, você não sabia que era assim? Ah, não, eu acreditava que ia ser tudo mil maravilhas, que ia ser assim, que ele ia me entender, que a gente ia se entender, que ia ser o máximo. Eu falei assim, você não via que outros relacionamentos as pessoas tinham discussões, conversavam, tinham que resolver, que tinha esse problema, que tinha esse problema, que tem que ir no mercado, que tem que cozinhar, que às vezes um não tá afim de cozinhar, o outro não tá afim de cozinhar, às vezes um deixa a garrafa de água, né, que é o exemplo que a gente sempre dá, a garrafa de água vazia, que era pra pôr água gelada na geladeira vazia, e acha que o outro vai pôr. Você não tinha? Não tinha, eu nunca tinha pensado nisso. Custo de oportunidade, não fazia ideia que essas coisas existiam. Então, das coisas mais básicas até as mais complexas, as pessoas não têm ideia disso, né? E quais que você não tem ideia na sua vida que você já tomou algumas decisões e depois você foi se dar conta, nossa, eu fui atrás da segurança, mas o que eu gosto mesmo é liberdade. Eu fui atrás da liberdade, mas o que eu gosto mesmo é segurança, né? E aí você perdeu aquela pessoa às vezes que você amava porque você foi atrás de alguma coisa, quando na verdade depois você se deu conta que a segurança e a família, alguma coisa do tipo, era mais importante pra você. Então você se conhecer é extremamente importante para você não ficar pisando nas situações, nas coisas e nas pessoas. Você evita muito sofrimento, muita ilusão, né? Por isso que eu tô trazendo esse tema aqui hoje, para tentar ajudar alguém aí que tá com dificuldade de tomar alguma decisão. E voltando para a história, eu quero que você lembre que você precisa avaliar esses custos de oportunidade, essas oportunidades e os riscos de cada ação. Então, se eu fizer X, o que será que pode acontecer? Por mais que alguns pontos a gente não enxerga, se você enxergar já os principais, as primeiras camadas da cebola, já ajudem muito. Então, avalie isso. Se eu tomar esta ação, se eu fizer este movimento, quais consequências que podem vir desta minha ação, desta minha escolha? E se eu não fizer esta ação, essa escolha, o que será que pode acontecer para mim? Essa é uma pergunta fundamental. A segunda coisa é, você precisa escolher ou aceitar que a vida... Se você não escolher, a vida vai escolher por você. Existem situações da vida que você fala assim, Jéssica, eu sou uma pessoa extremamente indecisa, né? E tá tudo bem, a sua personalidade é indecisa, você tem uma dificuldade de tomar decisões, então você não vai escolher. A vida vai escolher por você. Eu sempre falo, você não sabe o que fazer? Não fique em cima do muro pensando. Solta e deixa a vida escolher por você. Mas isso também tem um preço. Isso também é uma escolha. Deixar a vida te conduzir e escolher por você também é uma escolha e tem um preço. Isso você tem que ter consciência. Quando você não conduz o barco e você deixa a tempestade, o mar, conduzir o barco por você, você pode parar numa ilha deserta, como você pode afundar o seu barco. Como você pode encontrar uma nova civilização, sei lá, um novo terreno. Um exemplo esdrúxulo que eu gosto de trazer.
Mas entende que vai ficar a ver navios, que é aí que vem o haver navios. Vai ir para onde tiver que ir e vai dar no que tiver que dar, porque você não estava no comando desse barco. Então entenda que as consequências virão também de não tomar decisão. A inércia também é uma decisão. A terceira coisa, assuma os riscos de suas escolhas. Querendo ou não, esse resultado final virá e será o seu destino, né? Ele vai vir ao seu encontro, conforme você decide, aquela situação vai se aproximando de você. Aquilo vai chegando conforme as suas decisões. E como a história, eu faço uma analogia com a lei da atração, e a lei da ação e reação, que é uma coisa muito junta, e quando você escolhe, você tem escolha somente de uma coisa, da semente e do plantio. Você vai escolher a semente, que é o seu pensamento, a sua emoção e a sua ação. E a partir do momento que você escolhe isso e você planta, você não pode mais escolher o resultado. O resultado é certo. Se você plantou milho, você vai colher milho. Se você plantou mamona, você vai colher mamona, né? Não tem o que fazer. A partir do momento que a ação foi executada, foi feita, o resultado é inevitável. Mais cedo ou mais tarde o resultado virá. Isso você pode ter certeza. E conforme você vai plantando abundância nas suas escolhas, escolhas melhores para si, para o todo, para o universo, para todas as pessoas que te rodeiam, se você plantou isso, você vai gerando abundância, confiança e o universo vai validando e te abrindo esses caminhos, né? Às vezes, é muito necessário sacrificar algumas vontades, alguns desejos para um bem maior. O que eu quero dizer com isso? Eu não estou falando desejo da alma. Eu estou falando aqueles desejos viscerais. Sabe aquele desejo que passa? É uma vontade que às vezes você tem, mas ela é repentina, ela passa, ela some. Porque quando é um desejo do coração, aquilo não passa, aquilo continua. Mas quando é o desejo das vísceras, das emoções e não dos sentimentos, eu tô falando de emoções mais inferiores, isso depende muito de como você enxerga as coisas e o quanto você se percebe e avalia aquilo que você está sentindo. Vale a pena você seguir as suas emoções viscerais? Quais serão as consequências disso? Né? Às vezes vale a pena abrir mão disso, desse desejo temporário, desse desejo ínfimo, pequeno, que não vai te agregar tanta coisa para construir algo maior, né? Para validar e construir algo muito maior. Né? Então perceba o quanto esses desejos incontroláveis podem atrapalhar em muito, né? E o plantio não vai ser tão agradável e aí a colheita vai ser pior ainda. E a quarta coisa que eu quero trazer aqui é: lembre-se sempre, o prazer imediato passa muito rápido, né? O desejo, ele não é vontade. O desejo é isso que eu tô te falando aqui. O desejo é o das vísceras que a gente fala, né? Dessa parte inferior. E a vontade não, ela vem do coração, ela vem da alma, é algo que pede para você fazer o movimento. E se você vai fazer esse movimento, faça com integridade, faça com respeito ao próximo, faça com respeito a si, que talvez o que você quer, o que sua alma pede, a longo prazo é mais duradouro, mais verdadeiro e às vezes é o que o universo precisa que você faça. Só que respeitando a situação que você se encontra, avaliando os custos de oportunidade, avaliando as pessoas que te cercam para você poder fazer esse movimento, essa mudança de forma íntegra e respeituosa, vai ser bom para você, vai ser bom para as outras pessoas e vai ser bom para o todo, certo? Isso serve para qualquer área da nossa vida. Tudo tem um preço, gente. Isso serve para um relacionamento, para carreira, para negócios, investimentos, pequenas decisões, grandes decisões, dia a dia, coisas que nós deveríamos pensar melhor. Essa ação que eu estou tendo, qual é o preço que eu estou pagando? O que eu estou deixando de ter quando eu tomo essa decisão? O que eu ganho com isso quando eu tomo essa decisão? É passageira? É a longo prazo? O que eu estou construindo com isso? O que eu estou destruindo com essa ação? Sempre tenha em mente essa perspectiva transforma, essa perspectiva vai te ajudar a tomar as melhores decisões da sua vida, ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo, deixa nos comentários se
se você entendeu o que é custo de oportunidade, se tá mais claro para você. Se você tem alguma dúvida, eu respondo tudo aqui embaixo, inbox também, tem muita gente que me manda. Envia para alguém que precisa, que ainda não entendeu como as ações afetam a si mesmo e as outras pessoas. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!